esse tema eu costumo apelidar de uma discussão sobre tudo isso que aí está, né? E acho que o Congresso foi muito feliz ao introduzir do título da mesa a palavra reemergência das mobilizações. Eu entendo, de fato, que se o pensamento se voltar para procurar entender o que começou a acontecer em junho, a palavra reemergência emerge, né? Emerge no sentido de que o movimento tem uma possibilidade de resgate da política que o assemelha não aos movimentos equivalentes que ocorreram nos anos 80, mas ao que se pode chamar de um certo espírito que predominava nas mobilizações dos anos 80. Ou seja, o espírito de acreditar que a política é algo tão importante que vale a pena batalhar por ela, né? De certa maneira, durante 2 décadas, durante os anos 90 e a primeira década desse século, a própria atividade dos movimentos perdeu essa perspectiva da política, né? Primeiro porque nos anos 90 nós ficamos, digamos assim, extremamente constrangidos por um valor que a sociedade abraçou primordialmente, que foi o valor da estabilidade, extremamente vinculado ao mundo da economia. Em segundo, porque, na última década, que se encerrou há pouco, a questão do social alcançou uma abrangência tal que os próprios movimentos viram na realização positiva de determinadas políticas sociais um caminho alternativo à sua própria militância política autônoma e deixaram-se muitas vezes absorver por essa lógica positiva que fez, nas 2 décadas, por motivos diferentes, aquilo que nós chamamos de sociedade civil se esvaziar enquanto ator político relevante. Acho que essa reemergência da sociedade civil é algo que deve ser celebrado, mas não, digamos assim, mitificado, porque é preciso considerar que isso que reemerge agora com alguma força, isso é algo diferente de uma outra realidade que também é muito presente e vital para a democracia. Assim como o ativismo dos grupos sociais é vital para a democracia, também é vital para a democracia o pragmatismo dos eleitorados, né? Dos eleitorados que são reconhecidos, né, nos processos de formação de maiorias. É exatamente dessa tensão, né, entre essas visões, o pragmatismo do eleitorado e o ativismo dos grupos que querem valorizar o discrepante, é exatamente desta tensão, é esta tensão que desafia a política. A política precisa mediá-las, a política precisa encontrar caminhos em que nos quais a democracia possa desenvolver sem abrir mão desses 2 elementos que são fundamentais para que ela se consolide. Usando uma imagem de um dos teóricos da democracia, Robert Dahl, estaríamos, portanto, com o desafio de democratizá-la, democratizar a democracia. Depois que a geração dos 80 efetivou a transição para a democracia, que as outras gerações dos 90 e da década passada consolidaram essa democracia, ainda que numa perspectiva, a meu ver, pouco política, agora chegou a hora da democratização dessa democracia e esse processo é, acima de tudo, um processo político. Em resumo, é um pouco esse o argumento que eu vou tentar desenvolver para a gente discutir nessa mesa sobre tudo isso que aí está. Eu acho que a arena eleitoral e a arena desse ativismo não são a mesma coisa, né? Obedecem a lógicas diversas. É um engano imaginar, por exemplo, que as elites políticas se tornarão ilegítimas se apenas forem contestadas pelos movimentos de rua. Eles não são capazes de, numa democracia, conferir legitimidade ou ilegitimidade a uma elite política. Porque a legitimidade ou ilegitimidade da elite política também responde pela arena eleitoral, é conferida pela arena eleitoral, que responde a um outro tipo de lógica. Um grande problema no Brasil é que está havendo um fosso evidente entre essas 2 lógicas. O encontro feliz que ocorreu nos anos 80 entre a lógica da sociedade civil, né, e a situação e uma, digamos assim, uma opinião passiva de uma grande parte do eleitorado que vivia restringido em seus movimentos, esse encontro é difícil de acontecer no momento em que esse eleitorado pode se manifestar, no momento em que esse eleitorado pode se manifestar por si, através daquele instrumento do voto, né? Então,
É possível articular essas coisas? Não sei se é, mas acho que é algo que deve ser tentado, porque eu acho que a democracia sem o ativismo desses movimentos tende a virar apenas rotina, né? E apenas rotina é algo que é capaz de secá-la. Mas, por outro lado, a democracia sem estas rotinas pode se transformar em qualquer coisa menos democracia.